Meus amigos, agradeço a Deus pelo privilégio da salvação e eu agradeço a Deus por Ele ter nos resgatado. Esse é o meu maior agradecimento a Deus, pelo privilégio de ter todos vocês aqui. Em segundo lugar, eu agradeço a Deus pela igreja que ora, eu agradeço a Deus pelos grandes homens da história, porque se nós vemos um pouquinho mais longe é porque nós subimos nas costas deles. Eu agradeço a Deus pelas orações. Tem muitos agradecimentos a fazer. Porém, o que me resta é o amor. O amor incondicional pela obra do Senhor. Que o Deus do céu possa continuar abençoando a cada um de vocês. Que o Deus do céu possa continuar prosperando a cada um de vocês. Porque vocês estão aqui porque realmente vocês olharam para a minha vida, vocês entenderam que existe um trabalho por detrás de tudo isso daqui. E a presença de vocês aqui vale mais do que milhões de milhões de milhões. Não tem dinheiro que pague, não tem valor material que pague a emoção que eu estou sentindo aqui dentro de mim. Eu falei ainda com meus filhos que fazia anos que eu não me sentia tão ansioso como eu me sinto hoje. E às vezes vou engasgar alguma palavra, mas é de alegria. É de emoção mesmo, porque isso daqui é um sonho que já vem de anos. Eu acredito que todos me conhecem pelo meu nome, meu trabalho, minha vida, mas em 2016 eu me deparei com um ensino teológico. E o que me inspirou a fazer o que eu fiz nesses últimos dias foi uma pergunta que meu professor fez em sala de aula. Ele perguntou assim para mim: ô Wellington, o que te define? Eu falei: eu sou cristão. Ele falou: não, isso daí não te define, porque se você olhar para inúmeras denominações, elas também se intitulam cristãs. Então você falar que você é cristão não te define. Eu falei: então eu sou na época e hoje sou pentecostal, sou um cristão fervoroso. E ele me perguntou assim: o que é ser pentecostal? E nesse momento eu bati a mão na minha cabeça e falei: poxa vida, eu não sei quem eu sou. Realmente eu não sei quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou para eu me identificar como algo. E nessa pergunta foi aonde florou o meu desejo de conhecer sobre a história da igreja. Então, a partir de 2016 eu me empenhei a entender passo e passo durante a história, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até a reforma protestante, até chegar na nossa atualidade. E esse trabalho desse livro não se iniciou em 2016, ele se iniciou em 2018. Em 2018 eu coloquei no meu coração a enlouquecedora ideia de que eu vou me tornar um escritor. Eu coloquei na cabeça e falei: eu não sei escrever, não sei como funciona esse trem, até hoje estou aprendendo bastante. Mas eu coloquei na minha mente, que eu falei: eu vou escrever um livro. E por incrível que pareça, eu comecei pela capa. E quando eu comecei pela capa, me veio a ideia do nome. Primeira coisa que veio antes da escrita, veio o nome do livro. Porque se você reparar no livro, ele é até um trocadilho. Ele começa da forma, a deforma, da deforma, a reforma e da reforma até a nossa atualidade. O que eu quis dizer com esse trocadilho do livro? Que a trajetória da igreja, ela tem seus altos e tem seus baixos. Mas que nós devemos de entender é que Deus está sempre no governo dela. E quando eu tive esse insight na minha mente sobre a ideia do nome do livro, a priori eu queria escrever um livro totalmente voltado à informação. E de tanta informação que eu fui adquirindo, fui colocando, fui organizando, os 2 primeiros capítulos já tinha 200 páginas. E eu bati a mão na minha cabeça e falei: meu Deus, isso daqui vai ficar muito maçante. Eu acho que nem eu vou conseguir ler esse trem aqui, de tanta informação que ia ter dentro daquele livro. E por um momento eu acabei desanimando do livro.
porque eu comecei a ver uma complexidade muito grande dentro da história. E eu queria colocar toda a história para que aquele que lesse completamente entendesse o assunto que estava sendo abordado. E por um momento eu descansei desse livro, deixei ele na gaveta, e do nada me veio uma outra capa de livro. Aí eu formulei uma outra capa de livro, e foi aonde que eu fechei mais intimamente a conversa com um grande amigo meu chamado Rafael Catella. Hoje ele está na Europa, me fugiu o nome do país. Não é Suíça. Não é também, depois eu lembro. E ele está lá hoje, mas na época ele estava aqui, Polônia. Está na Polônia hoje, grande Rafael Catella. E ele idealizou uma outra capa de um livro, desse mesmo livro. E eu bati o martelo e falei, bom, quando for lançar o livro vai ser aquela capa lá e ponto final. E me aflorou de novo o desejo de buscar mais informações. Só que chegando em 2013, eu comecei a coletar mais informações. E no finalzinho de 2013, desanimei de novo desse livro, porque começou a ter mais conteúdos. Engavetei de novo o livro, e na metade do ano de 2024, me deu um start. Falei, poxa vida, nós estamos vivendo em um mundo rápido, aonde as pessoas estão querendo informações rápidas. Falei, então eu acho que o foco do livro desse momento não tem que ser algo robusto ao ponto de ter muita informação para se tornar algo maçante. E foi então onde eu consegui de alguma maneira desenvolver a leitura do livro em forma de síntese. Quando você pega um livro para ler, você vai ver que as informações que tem dentro do livro não são informações robustas ou recheadas de informações dentro do período, mas são informações que te levam até o acontecimento. E nesse sentido eu comecei a elaborar o livro, formatar o livro e comecei a organizar o livro a um ponto que eu olhei para ele e falei, poxa, é isso daqui que nós precisamos, de informações simples sem ser simplistas, porque dentro do livro, da forma à deforma, da deforma à reforma e da reforma até a nossa atualidade, tem informações durante o período da igreja, desde a sua formação até a nossa atualidade, trazendo informações, curiosidades e até algumas coisas novas para muitos. Para alguns será informações já que já ouviram, para outros serão informações novas. Enfim, dentro dessa introdução dessa minha biografia, era isso que eu queria pontuar para vocês, que esse livro, ele é fruto de alguns anos. Ele não é um livro de devocional prático. Ele não é um livro assim como muitos autores, que pega, deixa eu ver o que vai me inspirar para a minha vida segundo o pensamento do escritor. Esse livro não tem esse fim. Esse livro, ele tem o fim de trazer informações sobre a nossa identidade. Da onde viemos, como fomos formados, o que é essa ideia da deforma, quando isso aconteceu, qual é o período que aconteceu, o que foi se inserindo dentro da formada igreja, o que trouxe a queda de muitos homens que se diziam de Deus, e o que é a reforma protestante para nós hoje, qual é a influência da reforma protestante. Então, dentro do livro, eu tento de alguma maneira passar essas informações para você. Esse livro, eu tenho um carinho muito especial por ele, tenho um carinho muito amplo por ele. E hoje eu fiquei me perguntando, falei assim, e se alguém te perguntar qual é a parte que você mais gosta do livro? O que você vai responder? E eu fiquei pensando, porque eu não tinha pensado nessa possível pergunta, mas hoje eu me peguei fazendo essa pergunta. E eu cheguei num denominador comum para mim. Eu não tenho uma parte específica do livro que eu amo. Eu amo esse livro por completo. Porque talvez seja porque é a minha primeira obra literária. Pode ser. Mas é que eu amo a história da igreja. Não sou nenhum historiador. Não sou nenhum historiador. Não tenho formação acadêmica para isso.
Posso adquirir conhecimento para esse fim? Posso, esse é o meu objetivo, quero estudar para isso. Mas até esse momento, eu sou simplesmente um irmão, como irmãos, que ama a história da igreja. E de alguma maneira, até mesmo autodidata, por muitas das vezes, corri atrás de informações para trazer algo mais simples e fácil de se compreender. Desejo do meu coração é que esse livro seja bênção para vocês, que de alguma maneira possa inspirá-los a construir uma história através da história da igreja. Eu pontuei muita coisa aqui que eu acabei nem falando, não vou nem falar pelo jeito, mas o livro em si, ele tem algumas maneiras de ser lida. A primeira forma que esse livro tem como condição de ler ele é uma forma de uma linha tênua ou uma leitura fluida. O que é isso? Pegar ele e ir até o final, porque ele é um livro de fácil interpretação, é um livro que vai puxando um capítulo para o outro, é um livro que você consegue ler ele rapidamente, quem gosta de leitura, em 2, 3 dias lê. Tem 110 páginas, 112 páginas. É uma leitura rápida, se você assim preferir. Você pode fazer também a leitura desse livro em uma forma devocional. Talvez eu não tenha o hábito de ler todos os dias, corridamente, mas eu gosto de ler uma porção. Então toda manhã, ou à tarde, ou à noite, você pode pegar e ler um capítulo, porque tem 30 capítulos. Olha que interessante, 30 capítulos dentro de um livro de 100 páginas. Por que isso? Porque a ideia é trazer a informação. E a outra maneira de você ler esse livro é como fonte de pesquisa, ou base de pesquisa, se assim melhor podemos dizer. Porque ele é um livro básico, com as informações necessárias para o assunto que você talvez precise no momento. Aqui dentro do livro, ele tem 4 grandes divisões. A primeira divisão é a formação da igreja, a sua forma original. Como que a igreja foi formada? Quem é a base da igreja? Em que pilar ela está estruturada? Com muitas poucas palavras, porque nós já temos aqui a nossa amada Bíblia, que dá informações mais do que suficientes sobre a base da igreja, sobre aonde ela foi fundamentada, quem é a rocha da igreja. Então as Sagradas Escrituras já fazem esse papel com excelência. Não precisa nenhum escritor querer colocar outro tipo de ideia nesse sentido. Mas no livro eu trago informações da onde a igreja se fundamentou, quando foi o seu nascimento, depois a sua formação, o seu desenvolvimento através da era apostólica, através da área da patrística, através da área mais para frente, né, da escolástica, da reforma e da inúmeras contra-reforma que existiu depois. O livro em si, ele é muito estruturado para esse fim. Uma leitura corrente, uma leitura simples, uma leitura objetiva e uma leitura eficiente. Pastor, não entendo nada de teologia. Fica tranquilo, esse livro aqui é excelente para você. É excelente para você. Nunca fiz um curso básico de teologia e também não entendo muito de religião. Não tem problema, esse livro é excelente para você, porque as informações que estão ali é focada para isso. Não é nenhuma obra, falta frisar, não é nenhuma obra robusta acadêmica, que de repente alguém compra, não vou comprar um livro aqui porque é de ordem acadêmica. Não se iluda com isso. A minha proposta, pós esse livro, é tornar a sequência dele robusta. Porque como nós temos 30 capítulos, e eu consigo dividir ele com de quatro maneiras, né? Que seria a forma, a construção da forma, a deforma e a reforma e a atualidade. Eu consigo construir esse livro desse jeito. Por ele ter 30 capítulos, eu consigo também, a cada capítulo, desenvolver um material para explicar o ambiente que ele está agora. Por um exemplo, nós temos o primeiro século. O primeiro século da igreja, nós temos uma porção descrita em Atos dos Apóstolos,
E depois nós temos em alguns livros históricos, alguns livros da contemporaneidade de Jesus, dos apóstolos, nós temos alguns escritores, temos alguns fragmentos disso. Agora já, segundo, terceiro século, nós temos também fragmentos. Temos história ali dentro. Então eu consigo focar nos próximos livros, dentro do primeiro, segundo e terceiro, e início de quarto século. Depois eu consigo fazer outro livro, abordando os concílios, abordando a formação, quando se concretiza, o cânon bíblico, eu consigo estruturar com mais maestria o assunto a ser abordado. Porém, isso daí é mais para frente. Esse livro, ele tem por objetivo trazer à luz a um momento onde muito entre nós diz amar a igreja, ser igreja, mas não conhece a nossa história. Então, que esse livro aqui possa de alguma maneira abrir os nossos olhos, possa nos inspirar a sermos crentes melhores, irmãos melhores, aprender com os mártires da igreja o quanto é glorioso sofrer por causa de Cristo. Ninguém quer sofrer, mas se precisarmos sofrer, que soframos para a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. A história nos ensina isso, que andar as pisaduras de Cristo é estar preparado para qualquer momento. No final da contracapa, eu coloco uma frase assim, descobrimos que a história da igreja é linda, maravilhosa, empolgante, mas não é nada romântica. A história da igreja ela é linda, maravilhosa, empolgante, mas não é nada romântica. Porque a igreja, ela cresceu através de perseguições, através de ataques, através de distorções. Muitas coisas entraram dentro de uma fé pura, que tentaram de alguma maneira distorcer a santificação. Só que Deus sempre, durante a história, levantou arautos, levantou homens e mulheres. Aqui eu faço questão de assinalar também muitas mulheres que fez e fazem parte dessa história. Mulheres como Blandina, mulheres como Catarina Vambora, mulheres aí que de alguma maneira foram exemplos, que mesmo em um mundo praticamente machista, se assim podemos dizer, ainda assim levantaram a bandeira do Evangelho e disseram: somente Cristo, somente a graça, somente o amor pode romper esse mundo que jaz no maligno. Queridos, não vou me estender mais, porque o meu objetivo não é cansá-lo. Meu objetivo é apresentar o livro, inspirar você. Se for possível você adquirir o livro, fique à vontade. Não tem condição, não tem problema. A minha alegria é ter você aqui, porque o meu objetivo de ter escrito esse livro não é nenhum recurso financeiro. O meu objetivo de ter escrito esse livro é de alguma maneira trazer luz a uma mente que deseja entender qual é a história que nós amamos e servimos. Amém, meus irmãos? Eu antes de dar a oportunidade para vocês falarem, perguntarem, eu vou ler um texto bíblico que me inspira muito. Eclesiastes, capítulo de número 12, a partir do verso de número 10, diz assim, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrevê-las com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta-te, não há limites para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado para a carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem.
que esse texto venha nos inspirar, que a leitura desse livro venha nos inspirar e trazer para a nossa compreensão que muitas das vezes, ou muitos fatos da história, aconteceu muitas quedas porque faltou o temor ao Senhor. Isso é um dever de todos os homens. Isso é um dever principalmente daqueles que amam e seguem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. E agora eu abro a oportunidade para os irmãos que tiverem alguma dúvida sobre o livro, tiver alguma curiosidade, fiquem à vontade para perguntar. Se eu não saber responder, nós vamos aos universitários, hein? Não, mas corre pro Google. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Jorge? De todos os personagens que você relata, qual que mais chamou a atenção sua sobre a vida dele, a obra? Uau! Para mim, entre todos os personagens assim, o que se destaca para mim é o pós-reforma, que se chama Martin Bruce. Eu sou apaixonado pela história dele, por ele ser um homem piedoso, um homem que de alguma maneira ele tentou equilibrar muitas coisas naquele período, porque até então a reforma estava sendo algo muito perseguido e contradita naquele período. Até entre os reformadores tinha algumas discussões, mas Martin Bruce ele foi um baluarte ali, foi um equilíbrio. Então, para mim, dentro dos personagens depois da reforma, Martin Bruce, ou no caso Martin Bruxello também pode ser citado o nome dele, esse é um dos personagens que eu mais me identifiquei dentro do livro. E na Idade Média seria Tomás de Aquino. Amo muito Agostinho de Hipona, só que eu me identifico bastante também com Tomás de Aquino, por causa da sua teologia mais aristotélica, mais racional, mais firmada em alguns pontos centrais que é palpável, né? Então, esses dois são os dois personagens que eu amo dentro dessa história. Tiago? Do ponto de vista, em que período a igreja perdeu a forma? No meu ponto de vista, a igreja ela perde a forma dela a partir do quinto século, que ela começa, porque até então a igreja ela só se tornou romana a partir do ano 386, que foi dentro do concílio que se estabeleceu o romanismo como religião oficial do Império Romano. A partir do quinto século começa de alguma maneira a igreja aceitar gradativamente, com mais frequência, alguns fatos pagãos, e dentro do livro eu vou abordar alguns assuntos que bateu a porta, e vocês vão reparar que dentro da caminhada do livro tem muitos assuntos que eu fico indo e voltando, flertando. Por quê? Porque a minha intenção é você chegar até no final da leitura e dentro da nossa atualidade ver que muitas heresias que foram se infiltrando naquele período é muito normal no nosso meio. Um exemplo que eu acredito que todos aqui são bons trinitarianos, né? Um exemplo clássico seria o arianismo, que para nós é uma heresia. E essa heresia, ela constantemente flerta com a igreja batendo as portas da igreja. Então, a partir do quinto século, Tiago, eu acredito que é onde que se intensifica mais essa deforma da igreja. Por que deforma da igreja? Porque para acontecer uma deforma, é necessário algo ter uma forma, correto? E aonde que iniciou essa forma? Com Cristo, com os apóstolos, com a igreja do primeiro século. A igreja tinha uma forma, se estruturou uma forma, construiu com a sua teologia paulina, petrina e tudo mais ali. Então a igreja tinha uma forma, tinha um baluarte, tinha um foco. Deforma é quando aquilo que tem forma começa a perder a sua forma. Por isso a necessidade de uma reforma, porque aquilo que tinha forma perdeu a forma,
houve a necessidade de uma reforma para chegar aonde nós estamos hoje. Tá? Então, a ideia da forma é voltar às suas origens, é voltar aos princípios, voltar à doutrina dos apóstolos. Amém? Pastor Théo? A matriz é Atos 2, 42, né? E diante. Diante de toda sua experiência, ao se aprofundar nos estudos, nas pesquisas, no seu ponto de vista, a igreja atual está muito alheia, muito longe? Em quais os caminhos que você percebeu aí para voltar à sua originalidade, né? Porque eu creio que todo pastor que se preza, ele sonha com a igreja de Atos, a igreja primitiva. No entanto, você entendeu a minha pergunta? Do seu ponto de vista, estamos muito alheios, estamos muito distantes dessa realidade? Pastor, eu falando pela ótica que eu tenho, tá? Pela ótica que eu tenho, pode ser diferente de muitos, mas eu acredito que estamos bem distante em alguns pontos. A igreja primitiva, tudo entre eles era em comum. Primeiro ponto, eles amavam realmente com um amor fraternal, se doavam. A pergunta que eu faço em cima disso é: quem congregaria em uma igreja que aonde que aquele que mente morre? Não foi o que aconteceu com Ananias e Safira? Já mostra uma distância que começa, de alguma maneira, Deus afrouxar, deixando os homens também caminhar segundo os seus passos. Porque durante a história, nós vamos ver muitas coisas que foram infiltradas dentro da igreja, que os apóstolos mesmo e os pais da igreja nunca falaram que tinha que fazer. Principalmente na nossa contemporaneidade, dentro nas muitas visões que nós temos hoje. Não vou entrar em detalhes sobre isso ou sobre aquilo, porque misericórdia, não quero ferir ninguém aqui. Mas se nós olharmos o nosso contexto hoje, com as coisas que a igreja atual faz, ela destoa bastante daquilo que a igreja primitiva faz. Então eu acredito que o fervor espiritual, o Espírito Santo, ela governa a igreja ela é invisível, nós não sabemos quem é ou não é, porque é espírito em verdade, por ser espírito em verdade, somente Deus sabe quem é quem. Nós acreditamos e temos a fé e a esperança que todos nós nos encontraremos lá no paraíso com o Senhor, independente se é pentecostais, presbiterianos, reformados, assembleanos. Eu aprendi com o meu pastor Alessandro agora que as linhas da igreja vai muito além de denominação, vai muito além, né? Então, só a questão de colocar algumas carapaças ou alguns tampões dentro dos olhos já mostra já algumas distinções da igreja do primeiro século, tá? Então eu acredito que precisamos olhar com todo carinho para o livro de Atos dos Apóstolos e entender que uma igreja verdadeiramente fervorosa e cheia do Espírito é uma igreja que partilha, uma igreja que é fundamentada nas Escrituras, que é fundamentada na doutrina dos apóstolos, fundamentada na doutrina de Cristo Jesus, no amor ao próximo, e um amor, muitas das vezes, porque a Bíblia chega a dizer que o amor seja não fingido, porque de alguma maneira o amor também pode ser fingido, né? Então eu acho que nós precisamos olhar com esse carinho para Atos dos Apóstolos e resgatar de novo esse amor fervoroso de que fazer como João diz, né, na sua primeira epístola: se preciso for, dê a sua vida pelo seu irmão. Difícil, porque Cristo já fez isso por nós, né? Mas se queremos voltar ao primeiro século, ao amor do primeiro momento, nós temos que olhar para essas pontuações também. Amém, pastor? Amém. Chique? Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Danilo. José? A igreja da atualidade, sim, ela já não está perdendo a forma novamente.
Existem alguns críticos, José, que já estão falando de uma reforma. Existem muitas pessoas, né, no meio da igreja que se levantam uma bandeira falando, não, nós precisamos de uma reforma. Porém, existem muitas instituições que são sinceras desde o seu nascimento, desde os seus primórdios, e preservam, né, a sua identidade, a sua característica, e com muito zelo histórico, preservam então a sua fundamentação. Porém, com o avanço desse advento da internet, o avanço de muitas mentes pensantes, de muita gente machucada também, se abriu um leque muito grande para várias linhas de interpretações. E eu vejo que, por muitas maneiras, a igreja hoje ela se tornou algo de mercado. Não estou bem aqui, tiro minha coisa, vou para lá. Sem uma fundamentação. Não digo que é errado locar-se de igreja, não é esse o princípio. O princípio é o que te moveu a fazer isso. Qual é a motivação? Então, a motivação de se deslocar de uma igreja pode ser inúmeras, mas hoje nós vemos também uma certa banalização nisso, aonde o pastor de alguma maneira pegou num pecado que está dentro das escrituras e me ofendeu, essa igreja para mim já não serve, eu vou para o outro lado. Então tem essa variante que eu acredito que nós precisamos voltar os nossos olhos para as escrituras e entender que é de lá que vem a repreensão, que vem a correção, que vem a direção. Então, nesse sentido, eu acho que nossas igrejas precisavam de cada vez mais focar dentro das escrituras, entender a história da igreja, para que de alguma maneira nós possamos evitar os mesmos erros do passado. Em um trecho do livro, eu indico exatamente essa posição. Quem não conhece o passado, comete os mesmos erros no futuro.